Olá, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais intrigantes e controversos do fenômeno ufológico: as abduções e interações entre seres extraterrestres e humanos, com foco especial na ideia de hibridização. Para desvendar esse complexo assunto, vamos explorar as ideias apresentadas no livro A Ameaça, Relatório Secreto, Objetivos e Planos dos Alienígenas, do Dr. David M. Jacobs. Mas, antes de mergulharmos nas profundezas de suas teorias, achamos fundamental que vocês conheçam um pouco mais sobre o homem por trás dessas pesquisas. Por isso, faremos uma apresentação detalhada da biografia do autor, David M. Jacobs, Ph.D., para entender sua trajetória e a base de seu trabalho. E para que a compreensão seja completa, abordaremos um conceito crucial para o método de pesquisa de Jacobs: a hipnose. Vamos explicar o que é a hipnose, como funciona a hipnose regressiva, e em que casos e por quais profissionais ela é utilizada. Isso é essencial para que vocês possam formar sua própria opinião sobre as informações e as conclusões apresentadas no livro. Preparem-se para uma jornada de conhecimento que pode mudar sua percepção sobre a vida como a conhecemos. Fiquem ligados. Biografia de David M. Jacobs. Ph.D. David M. Jacobs é um dos pesquisadores mais proeminentes e controversos no campo da ufologia, particularmente no estudo das abduções alienígenas. Sua carreira e pesquisa o estabeleceram como uma figura central no debate sobre a natureza e as intenções de supostas entidades extraterrestres. Formação acadêmica. Jacobs possui um Ph.D. em História e Educação pela Universidade do Wisconsin-Madison. Sua formação como historiador é um aspecto importante de sua abordagem, pois ele aplica métodos de pesquisa históricos, como a análise de padrões, a coleta de testemunhos e a busca por consistências, ao fenômeno da abdução. Carreira universitária. Ele foi professor associado de História na Temple University, na Filadélfia, Pensilvânia, onde lecionou sobre a história da cultura popular americana. Essa experiência acadêmica lhe proporcionou uma base para a análise crítica de fenômenos sociais e culturais, o que ele eventualmente aplicou à ufologia. Início na ufologia. Jacobs começou sua pesquisa sobre OVNIs e abduções alienígenas na década de 1970. Inicialmente, sua abordagem era mais cética e histórica, focando na evolução da crença em OVNIs e na cultura popular em torno deles. No entanto, à medida que se aprofundava nos relatos de abduzidos, especialmente através do uso da hipnose regressiva, sua perspectiva mudou. Especialização em abduções. Ele se tornou um dos principais defensores da hipótese de que as abduções alienígenas são um fenômeno real e que os alienígenas têm uma agenda específica. Jacobs é conhecido por sua metodologia rigorosa na coleta de dados, entrevistando centenas de abduzidos sob hipnose para acessar memórias que não estavam acessíveis em estado consciente. Ele buscou padrões e consistências repetidas nos relatos, o que o levou a desenvolver suas teorias. Principais obras, além de A Ameaça, Relatório Secreto, Objetivos e Planos dos Alienígenas, originalmente The Threat, Revelations of Alien Abductions and Infiltration of Human Society. Jacobs é autor de outros livros influentes, como UFOs, The Nature of Reality, co-editor, e Secret Life First-Hand Accounts of UFO Abductions. Seu trabalho é caracterizado por uma postura cada vez mais pessimista em relação às intenções alienígenas, contrastando com as visões mais otimistas de outros ufólogos. Controvérsias. A pesquisa de Jacobs é altamente controversa. Seus críticos argumentam que a hipnose regressiva pode levar à criação de falsas memórias, e que suas conclusões são baseadas em interpretações especulativas. No entanto, seus defensores apontam para a consistência dos milhares de relatos que ele coletou e a aparente lógica interna de suas teorias, por mais alarmantes que sejam. Legado.
David M. Jacobs é uma figura seminal na ufologia contemporânea. Sua pesquisa sobre abduções alienígenas tem sido fundamental para moldar o debate sobre o tema, forçando tanto céticos quanto crentes a considerarem as implicações mais profundas da interação ou infiltração alienígena na sociedade humana. Sua obra, A Ameaça, é particularmente significativa por apresentar uma visão sombria e organizada das intenções alienígenas, sugerindo um plano de assimilação e controle. A biografia de Jacobs revela um pesquisador que, partindo de uma base acadêmica sólida, mergulhou em um campo altamente especulativo, mas o fez com uma metodologia que ele considerou rigorosa, levando-o a conclusões que desafiam fundamentalmente a percepção humana sobre seu lugar no universo. O autor utiliza a hipnose. Regresse no seu trabalho de pesquisa para formular a sua tese. Então precisamos entender o que é a hipnose. O que é a hipnose regressivo? Como, por que e em quais casos ela é utilizada e por quais tipos de profissionais? Pergunta sobre a hipnose. A hipnose regressiva e seu uso é muito pertinente, especialmente ao analisar o trabalho de David M. Jacobs. Entender esses conceitos ajuda a contextualizar a metodologia que ele emprega e as possíveis limitações ou críticas a ela. Vamos detalhar cada aspecto. O que é hipnose? A hipnose é um estado de consciência alterado, caracterizado por atenção focada e concentração intensificada, acompanhado por uma receptividade aumentada à sugestão. Não é um estado de sono, nem de inconsciência, e a pessoa hipnotizada geralmente mantém o controle e a consciência do que está acontecendo. Em termos mais técnicos, estado de transe. É um estado de transe ou de atenção focada, no qual a pessoa fica mais aberta às sugestões e tem uma percepção mais aguçada do que está sendo focado. Papel do hipnotizador. O hipnotizador atua como um guia, utilizando técnicas verbais e não verbais para induzir o estado hipnótico. Consciência. A pessoa hipnotizada não perde a consciência nem o controle. Ela pode sair do transe a qualquer momento se desejar, e não fará nada contra sua vontade ou princípios morais. Foco e concentração. A hipnose não é sobre dormir ou ser controlado, mas sim sobre um estado de hiperatenção e relaxamento profundo, onde a mente consciente se acalma e o subconsciente se torna mais acessível. O que é hipnose regressiva? A hipnose regressiva é uma técnica específica dentro da hipnose que visa levar a pessoa a reviver ou acessar memórias de eventos passados, geralmente de sua própria vida presente, mas que podem estar reprimidas ou esquecidas no nível consciente. Objetivo. O principal objetivo é acessar memórias e experiências que a pessoa não consegue recordar conscientemente, seja por trauma, repressão ou simplesmente por estarem arquivadas no subconsciente. Como funciona? Durante o transe hipnótico, o terapeuta ou hipnotista guia a pessoa a focar em um período específico de sua vida, ou em um sentimento ou sintoma, para então regredir a origem desse sentimento ou evento. Controvérsia. A hipnose regressiva é bastante controversa, especialmente quando utilizada para recuperar memórias de eventos traumáticos ou de natureza extraordinária, como abduções alienígenas. Existe um debate significativo na comunidade científica sobre a confiabilidade das memórias recuperadas sob hipnose, pois há o risco de confabulação, a criação de memórias falsas ou distorcidas para preencher lacunas. Sugestionabilidade. A pessoa hipnotizada pode ser suscetível às sugestões do hipnotista, mesmo que não intencionais, que podem moldar ou influenciar as memórias relatadas. Fantasias. A mente subconsciente pode gerar fantasias ou simbolismos que são interpretados como memórias reais. Como, por que e em quais casos a hipnose regressiva é utilizada? A hipnose regressiva é utilizada principalmente em contextos terapêuticos,
E em casos mais raros e controversos em investigação, como no caso de Jacobs, uso terapêutico, comum, psicoterapia, para tratar traumas, fobias, ansiedade, depressão e outros distúrbios psicológicos. A ideia é que, ao revisitar a origem de um problema, o paciente possa processá-lo e curá-lo. Liberação emocional. Ajudar pacientes a liberar emoções reprimidas, ligadas a eventos passados que estão afetando seu bem-estar atual. Compreensão de padrões. Identificar padrões de comportamento ou crenças que se originaram em experiências passadas e que continuam a influenciar a vida presente. Desenvolvimento pessoal. Para ajudar indivíduos a superar bloqueios ou aprimorar habilidades, acessando recursos internos. Uso em pesquisa e investigação. Controverso. Ufologia, como Jacobs, para recuperar memórias de abduções alienígenas, experiências de quase-morte ou outros fenômenos extraordinários que a pessoa não consegue recordar conscientemente. É aqui que reside a maior parte da controvérsia, pois a falta de evidências físicas para esses eventos torna a validação das memórias extremamente difícil. Investigação criminal, raramente e com cautela extrema. Em alguns casos isolados, a hipnose foi tentada para ajudar testemunhas ou vítimas a recordar detalhes de crimes. No entanto, devido ao alto risco de criar falsas memórias, a maioria dos tribunais modernos e sistemas legais a considera uma ferramenta de baixa confiabilidade e, em muitos lugares, as evidências obtidas sob hipnose não são admitidas. Por quais tipos de profissionais a hipnose é utilizada? A hipnose e a hipnose regressiva são utilizadas por diversos profissionais, mas é crucial que sejam praticadas por pessoas com formação e ética adequadas. Profissionais de saúde mental, psicólogos. Muitos psicólogos com formação em hipnose utilizam-na como ferramenta terapêutica para tratar uma ampla gama de condições psicológicas. Psiquiatras. Alguns psiquiatras também incorporam a hipnose em seu tratamento, especialmente em conjunto com a farmacoterapia. Psicoterapeutas. Terapeutas de diversas abordagens, cognitivo-comportamental, humanista, etc., podem ter treinamento em hipnose. Profissionais de saúde e bem-estar. Médicos. Médicos podem usar hipnose para controle da dor, redução de ansiedade pré-operatória e em algumas condições psicossomáticas. Dentistas, para controlar a ansiedade de pacientes e a dor durante procedimentos. Hipnoterapeutas são profissionais que se especializam em hipnose e trabalham com diversas questões, desde parar de fumar até gerenciamento de estresse. É fundamental verificar a qualificação e certificação desses profissionais, pois a regulamentação pode variar. Pesquisadores, como David M. Jacobs. No caso de Jacobs, ele é um historiador que se tornou um pesquisador de fenômenos paranormais. Embora ele não seja um profissional de saúde mental licenciado, ele utilizou a hipnose como uma ferramenta de pesquisa para coletar dados, trabalhando com hipnoterapeutas treinados para conduzir as sessões. É importante notar que a aplicação da hipnose em pesquisa, especialmente em ufologia, não segue os mesmos protocolos e rigor ético e científico que a hipnose clínica, e as conclusões derivadas podem ser objeto de intenso escrutínio e ceticismo. Em suma, enquanto a hipnose é uma ferramenta terapêutica válida e eficaz quando usada. Resumo detalhado do livro A Ameaça, David M. Jacobs. Introdução. David M. Jacobs, um historiador e pesquisador proeminente no campo da ufologia, apresenta neste livro o que ele considera ser a verdade por trás das abduções alienígenas, baseando-se em décadas de pesquisa, hipnose regressiva com abduzidos e padrões consistentes observados em milhares de casos. A premissa central é que a atividade alienígena não é benigna, mas sim parte de um plano de infiltração e assimilação. Capítulo 1. Reconhecendo o sinal.
Jacobs inicia contrastando a ficção popular sobre alienígenas, como em Independence Day, com a realidade que ele acredita ter descoberto. Ele argumenta que a visão de alienígenas benevolentes é uma ilusão e que a evidência sugere uma agenda muito mais sombria e encoberta. O capítulo estabelece a metodologia do autor, que se baseia primariamente em depoimentos de abduzidos sob hipnose, buscando padrões e consistências entre as narrativas para construir um quadro maior. Capítulo 2. Sei que isso pode parecer loucura, mas... Este capítulo aborda a dificuldade e o estigma que as pessoas que relatam abduções enfrentam. Jacobs descreve a incredulidade e o isolamento que muitos abduzidos sentem, e como a hipnose regressiva se tornou uma ferramenta crucial para recuperar memórias reprimidas ou traumáticas dos eventos. Ele enfatiza que, apesar do ceticismo, a consistência dos relatos de abduzidos em diferentes partes do mundo, sem contato prévio entre si, aponta para uma realidade subjacente. Capítulo 3. Sombras da mente. Jacobs explora a psicologia e o trauma dos abduzidos. Ele discute como as memórias das abduções são muitas vezes fragmentadas ou suprimidas, e como o processo de hipnose ajuda a unir essas peças. O capítulo também aborda a resistência que os abduzidos têm em aceitar essas experiências e a angústia psicológica e física que frequentemente as acompanha. Capítulo 4. O que eles fazem? Este capítulo detalha as atividades mais comuns, relatadas pelos abduzidos. Jacobs descreve os procedimentos realizados pelos alienígenas, que incluem exames físicos, coleta de fluidos corporais, óvulos, esperma, pele e a inserção de implantes. Ele postula que essas ações estão relacionadas a um programa de hibridização, com o objetivo de criar uma nova espécie ou integrar-se na humanidade. Capítulo 5. O que eles são? Jacobs tenta categorizar os diferentes tipos de seres alienígenas que os abduzidos relatam encontrar. Ele descreve as greys, cinzentos, como os mais comuns, frequentemente descritos como pequenos, com cabeças grandes e olhos escuros. Ele também menciona outras entidades, sugerindo uma hierarquia ou divisão de tarefas entre as espécies alienígenas envolvidas no programa. Capítulo 6. Por que eles são secretos? O autor explora as razões por trás do sigilo das operações alienígenas. Ele argumenta que o segredo é fundamental para o sucesso do programa, evitando pânico em massa e resistência humana. Jacobs sugere que os alienígenas utilizam uma combinação de tecnologia avançada, como camuflagem e controle mental, e a capacidade humana de repressão de memória para manter suas atividades ocultas. Capítulo 7. Infiltração. Aqui, Jacobs começa a detalhar a teoria central do livro: a infiltração gradual da sociedade humana pelos alienígenas e seus híbridos. Ele descreve como os híbridos são treinados em ambientes controlados e, em seguida, inseridos na sociedade. O objetivo é que esses híbridos se misturem e, eventualmente, substituam os humanos, ou pelo menos os controlem de dentro para fora. Capítulo 8. As espécies híbridas. Crianças. Este capítulo foca nas crianças híbridas. Jacobs relata as experiências dos abduzidos que interagem com essas crianças, muitas vezes em ambientes berçários ou salas de aula a bordo das naves. Ele descreve a aparência e o comportamento dessas crianças, que frequentemente são uma mistura de características humanas e alienígenas, e como elas são preparadas para viver entre os humanos. Capítulo 9. As espécies híbridas, adolescentes e adultos. Jacobs continua a desenvolver a ideia da progressão dos híbridos. Ele discute como os híbridos mais velhos são treinados em interações sociais humanas e como eles aprendem a se comportar em ambientes terrestres.
O autor apresenta casos de abduzidos que relatam ver híbridos em suas vidas diárias, disfarçados como pessoas comuns, e a sensação de que esses seres estão cada vez mais presentes. Capítulo 10. Atividade híbrida independente. Este capítulo aprofunda a ideia de que os híbridos estão começando a operar de forma mais independente, sem a supervisão direta dos alienígenas. Jacobs descreve a crescente autonomia dos híbridos e como eles estão se integrando em todos os níveis da sociedade. A implicação é que essa integração é um passo crucial para a dominação ou assimilação. Capítulo 11. A natureza das intenções dos alienígenas. Neste capítulo, Jacobs sintetiza suas descobertas e apresenta uma visão clara e alarmante das intenções alienígenas. Ele conclui que o programa de abdução não é para estudo científico ou benevolência, mas sim para a criação de uma população híbrida que eventualmente substituirá ou dominará a humanidade. Ele enfatiza que a agenda é de controle e colonização, não de coexistência pacífica. Capítulo 12. A vida como nós a conhecemos. Jacobs explora as profundas implicações dessa infiltração para o futuro da humanidade. Ele argumenta que se o programa de hibridização for bem sucedido, a vida humana como a conhecemos deixará de existir. A individualidade, a cultura e a própria essência da humanidade estariam em risco, transformadas por essa nova espécie híbrida. Capítulo 13. Aceitando o inaceitável. Conclusões gerais do autor. Este último capítulo é o ponto culminante das conclusões de Jacobs e merece atenção especial. Ele reitera a gravidade da situação e a necessidade de a humanidade reconhecer e confrontar essa ameaça. A abdução é real e pervasiva. Jacobs conclui que as abduções não são meras alucinações ou delírios, mas um fenômeno real e consistente que afeta um número significativo de pessoas globalmente. A consistência dos relatos, mesmo entre indivíduos sem contato, reforça sua validade. O programa de hibridização. A principal conclusão é que o objetivo central dos alienígenas é um programa de hibridização intensivo. Isso envolve a criação de seres híbridos que possuem características tanto humanas quanto alienígenas, com o propósito final de uma integração na sociedade humana. Infiltração e assimilação, não invasão aberta. Diferente dos cenários hollywoodianos, Jacobs argumenta que os alienígenas não buscam uma invasão militar aberta. Em vez disso, seu plano é muito mais sutil e insidioso. Uma infiltração gradual da sociedade por meio dos híbridos. Esses híbridos são treinados para se misturar, tornando-se indistinguíveis dos humanos normais. Falta de benevolência. Uma das conclusões mais importantes é que as intenções alienígenas não são benignas. Longe de serem salvadores ou mentores, os alienígenas estão engajados em um projeto que visa o benefício próprio e que, na visão de Jacobs, representa uma ameaça existencial para a humanidade. Não há evidência de preocupação com o bem-estar humano nas interações. A ameaça existencial. Jacobs cunha o termo a ameaça para descrever essa situação. Ele acredita que a humanidade está em perigo de ser controlada ou mesmo substituída por uma nova espécie híbrida, perdendo sua autonomia e identidade. A urgência de reconhecer. O autor conclui que é crucial que a humanidade acorde para essa realidade. A falta de reconhecimento público e a relutância em aceitar a validade das abduções apenas servem para facilitar o avanço do programa alienígena, chamado à ação, implícito. Embora o livro não ofereça soluções concretas ou planos de combate, a conclusão é um chamado implícito à ação. Ao revelar a extensão e a natureza da ameaça, Jacobs espera que a sociedade comece a discutir o assunto abertamente e a considerar as implicações para o futuro da espécie humana. A aceitação do inaceitável é o primeiro passo para confrontar o problema. Em resumo, David M. Jacobs, em A Ameaça
oferece uma perspectiva provocadora e perturbadora sobre as abduções alienígenas, movendo-se de uma análise dos relatos individuais para uma teoria abrangente de infiltração e assimilação, culminando na conclusão de que a humanidade está enfrentando uma ameaça silenciosa, mas existencial, de uma espécie alienígena com uma agenda de controle.